Curiosidade sobre calopsitas. Fatos interessantes sobre essa espécie de ave. As calopsitas são originárias da Austrália, onde vivem em bandos nas regiões áridas e semiáridas do país. Elas foram descobertas pelos europeus no século XVIII e levadas para a Europa como animais exóticos. As calopsitas pertencem à família dos psitacídeos, a mesma dos papagaios, araras e periquitos. Elas são consideradas as menores aves dessa família, medindo entre 30 e 33 centímetros de comprimento e pesando entre 80 e 120 gramas. As calopsitas são aves muito sociáveis e comunicativas. Elas emitem diversos sons para expressar seus sentimentos, como alegria, medo, fome, dor ou alerta. Algumas calopsitas podem até aprender a imitar palavras ou sons que ouvem com frequência, como o toque do telefone ou o nome do dono. As calopsitas são aves monogâmicas, ou seja, escolhem um parceiro para a vida toda. Elas demonstram afeto pelo companheiro com gestos como limpar as penas, bicar suavemente ou encostar as cabeças. Quando estão separadas, elas chamam pelo outro com sons agudos e melancólicos. As calopsitas têm uma longa expectativa de vida. Em cativeiro, elas podem viver entre 15 e 25 anos, dependendo dos cuidados que recebem. Na natureza, elas vivem cerca de 10 anos. Curiosidade sobre calopsitas. Fatos interessantes sobre essa espécie de ave. As calopsitas são originárias da Austrália, onde vivem em bandos nas regiões áridas e semiáridas do país. Elas foram descobertas pelos europeus no século XVIII e levadas para a Europa como animais exóticos. As calopsitas pertencem à família dos psitacídeos, a mesma dos papagaios, araras e periquitos. Elas são consideradas as menores aves dessa família, medindo entre 30 e 33 centímetros de comprimento e pesando entre 80 e 120 gramas. As calopsitas são aves muito sociáveis e comunicativas. Elas emitem diversos sons para expressar seus sentimentos, como alegria, medo, fome, dor ou alerta. Algumas calopsitas podem até aprender a imitar palavras ou sons que ouvem com frequência, como o toque do telefone ou o nome do dono. As calopsitas são aves monogâmicas, ou seja, escolhem um parceiro para a vida toda. Elas demonstram afeto pelo companheiro com gestos como limpar as penas, bicar suavemente ou encostar as cabeças. Quando estão separadas, elas chamam pelo outro com sons agudos e melancólicos. As calopsitas têm uma longa expectativa de vida. Em cativeiro, elas podem viver entre 15 e 25 anos, dependendo dos cuidados que recebem. Na natureza, elas vivem cerca de 10 anos. 2. Diferentes tipos de calopsitas. Conheça as variações de cores e padrões das penas. As calopsitas têm uma grande variedade de cores e padrões nas penas, que são resultado de mutações genéticas ao longo do tempo. A cor original das calopsitas é o cinza, com a face amarela e uma mancha laranja nas bochechas. Essa é a chamada calopsita silvestre ou selvagem. As outras cores das calopsitas são fruto de cruzamentos seletivos feitos pelo homem. Algumas das mais comuns são albina, branca com olhos vermelhos, lutina, amarela com olhos vermelhos, pérola, cinza com manchas brancas ou amarelas nas asas e no dorso, canela, cinza claro com face amarela, arlequim, combinando duas ou mais cores, cara branca, sem a mancha laranja nas bochechas, e fulvo, marrom claro com face amarela. Além das cores, as calopsitas também podem ter diferentes tipos de crista na cabeça. A crista é uma característica que ajuda a identificar o humor da ave, pois ela se levanta quando está animada ou assustada, e se abaixa quando está relaxada ou triste. Os tipos de crista mais comuns são: ereta, a mais clássica, balançante, com as pontas curvadas para trás, moicano, com as pontas curvadas para frente, e dupla, com duas fileiras de penas. 3. Como adestrar uma calopsita. Dicas para treinar a ave e ensinar truques. Comece o adestramento o quanto antes, de preferência quando a calopsita ainda é filhote ou jovem. Assim, ela se acostuma mais facilmente com você e com os comandos. Escolha um local tranquilo e sem distrações para treinar a sua calopsita. Evite barulhos, movimentos bruscos ou outros animais por perto. Estabeleça uma rotina de treinamento, dedicando alguns minutos por dia para ensinar um truque de cada vez. Não force a calopsita a fazer algo que ela não quer ou não está pronta. Use petiscos como recompensa para estimular a calopsita a repetir o comportamento desejado. Você pode oferecer sementes, frutas ou legumes picados, mas sem exagerar na quantidade.
Elogie a sua calopsita verbalmente sempre que ela fizer algo certo. Use um tom de voz suave e carinhoso, e evite gritar ou brigar com ela se ela errar. Alguns truques que você pode ensinar à sua calopsita são: assobiar, cantar, falar, bater as asas, dar a pata, girar o corpo, subir no seu dedo ou ombro, pegar objetos com o bico. 4. Problemas de saúde comuns em calopsitas, como prevenir e tratar doenças frequentes. As calopsitas são aves resistentes, mas podem adoecer por diversos motivos como estresse, alimentação inadequada, falta de higiene, parasitas ou contato com outras aves doentes. Algumas das doenças mais comuns em calopsitas são: ácaros. São parasitas que se alojam na pele ou nas penas das aves, causando coceira, irritação, perda de penas e até sangramento. Podem ser transmitidos por contato direto ou indireto com outras aves infectadas. Para prevenir, é importante manter a gaiola e os acessórios limpos e desinfetados. Evitar o contato com aves desconhecidas e usar produtos específicos para eliminar os ácaros. Para tratar, é necessário levar a ave ao veterinário para receber o medicamento adequado. Sarna é uma infecção causada por um tipo de ácaro que ataca principalmente o bico e as patas das aves, provocando lesões, crostas e deformações. Pode ser transmitida por contato direto ou indireto com outras aves infectadas. Para prevenir, é importante manter a gaiola e os acessórios limpos e desinfetados. Evitar o contato com aves desconhecidas e usar produtos específicos para eliminar os ácaros. Para tratar, é necessário levar a ave ao veterinário para receber o medicamento adequado. Clamidiose é uma doença bacteriana que afeta o sistema respiratório das aves, causando espirros, secreção nasal, dificuldade para respirar e apatia. Pode ser transmitida por contato direto ou indireto com outras aves infectadas ou por meio de fezes contaminadas. Para prevenir, é importante manter a gaiola e os acessórios limpos e desinfetados, evitar o contato com aves desconhecidas e vacinar as calopsitas contra a clamidiose. Para tratar, é necessário levar a ave ao veterinário para receber o antibiótico adequado. Coccidiose é uma doença parasitária que afeta o intestino das aves, causando diarreia, perda de peso, desidratação e anemia. Pode ser transmitida por meio de água ou alimentos contaminados por fezes de outras aves infectadas. Para prevenir, é importante manter a gaiola e os acessórios limpos e desinfetados, oferecer água filtrada e alimentos frescos e evitar o contato com aves desconhecidas. Para tratar, é necessário levar a ave ao veterinário para receber o antiparasitário adequado. 5. Como escolher a gaiola ideal para sua calopsita? Tamanho, material e acessórios. A gaiola é o local onde a sua calopsita vai passar a maior parte do tempo, por isso ela deve ser espaçosa, resistente e bem equipada. Veja alguns critérios que você deve levar em conta na hora de escolher a gaiola ideal para o seu pássaro. Tamanho. A gaiola deve ter espaço suficiente para que a calopsita possa se movimentar com liberdade, esticar as asas e brincar. O ideal é que ela tenha pelo menos 60 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Se você tiver mais de uma calopsita, o tamanho da gaiola deve ser proporcional ao número de aves. Material. A gaiola deve ser feita de um material resistente e durável, que não enferruje nem solte tinta. O metal é o mais indicado, pois é fácil de limpar e desinfetar. Evite gaiolas de madeira ou plástico, pois elas podem ser roídas ou quebradas pelas calopsitas. Acessórios. A gaiola deve ter alguns acessórios essenciais para o conforto e a diversão da sua calopsita, como poleiros. São os locais onde as calopsitas se apoiam e descansam. Eles devem ter diferentes espessuras e texturas, para estimular os pés das aves e evitar problemas como calos ou unhas compridas. Os poleiros devem ser posicionados em diferentes alturas na gaiola, mas não devem ficar sobre os comedouros ou bebedouros. Comedouros e bebedouros são os recipientes onde as calopsitas se alimentam e bebem água. Eles devem ser limpos diariamente e reabastecidos com comida fresca e água filtrada. Os comedouros e bebedouros devem ficar em locais de fácil acesso na gaiola, mas não devem ficar expostos ao sol ou à sujeira. Brinquedos são objetos que as calopsitas usam para se divertir e gastar energia. Eles devem ser variados e seguros, sem partes pequenas ou pontiagudas que possam machucar ou engasgar as aves. Os brinquedos devem ser trocados periodicamente para evitar o tédio das calopsitas.
6. Reprodução de calopsitas. Como identificar o sexo da ave e cuidados durante o acasalamento e a criação dos filhotes. Identificar o sexo da calopsita pode ser um desafio para muitos donos, pois não há diferenças físicas evidentes entre machos e fêmeas. A forma mais segura de saber o sexo da sua ave é através do exame de DNA, que custa entre R$12 e R$15 e pode ser feito em laboratórios especializados ou em algumas clínicas veterinárias. Outra forma de tentar diferenciar os sexos é observar o comportamento das aves, pois os machos costumam ser mais cantores, curiosos e ativos, enquanto as fêmeas são mais quietas, reservadas e agressivas. O acasalamento das calopsitas pode ocorrer durante todo o ano, mas é recomendável que se limite a 2 ou 3 ninhadas por ano para não sobrecarregar as aves. As calopsitas atingem a maturidade sexual com 12 meses de idade, mas é aconselhável que se reproduzam apenas com 18 meses, pois é quando estão na plena vida adulta. As calopsitas são aves monogâmicas, ou seja, quando formam um casal dificilmente trocam de parceiro. Por isso, é importante respeitar a escolha das aves e não forçar uniões indesejadas. Para estimular a reprodução das calopsitas, é preciso oferecer algumas condições adequadas, como uma gaiola espaçosa, de pelo menos 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura e altura, uma caixa-ninho grande e confortável, de pelo menos 35 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura e altura, uma alimentação balanceada e variada com sementes, frutas, verduras e ração extrusada, água fresca e limpa, banhos de sol e de água e um ambiente tranquilo e seguro. A fêmea costuma botar de 4 a 7 ovos por ninhada, com intervalo de 2 dias entre cada um. Os ovos são brancos e ovais e devem ser chocados pelos pais por cerca de 20 a 23 dias. Os filhotes nascem sem penas e com os olhos fechados e dependem totalmente dos pais para se alimentar e se aquecer. Os pais regurgitam o alimento para os filhotes várias vezes ao dia e também os protegem no ninho. Os filhotes começam a abrir os olhos com cerca de 1 semana de vida e a desenvolver as penas com cerca de 2 semanas. Com 1 mês de vida, eles já estão mais independentes e começam a sair do ninho e a arriscar os primeiros voos. Com 2 meses de vida, eles já estão prontos para serem separados dos pais. Os cuidados durante a reprodução de calopsitas envolvem principalmente monitorar o estado de saúde dos pais e dos filhotes, verificar se os ovos estão sendo chocados corretamente, fornecer alimentos ricos em cálcio e proteína para as aves, como casca de ovo moída, farinha de osso, milho verde e ovo cozido, manter a higiene da gaiola e do ninho, retirando as fezes e os restos de comida, e evitar estressar ou perturbar as aves com barulhos ou movimentos bruscos. Em caso de dúvidas ou problemas, é recomendável consultar um veterinário especializado em aves. Gostou das informações sobre calopsitas que compartilhamos neste vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos que também são apaixonados por aves. E não perca tempo, inscreva-se em nosso canal para receber mais